Edema agudo de pulmão e choque cardiogênico. Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre edema agudo de pulmão e choque cardiogênico. Então, lembrando do raciocínio clínico que a gente faz em outras patologias, por quê, quem, como e quando, se a gente pensar em insuficiência cardíaca, por que é tão importante epidemiologicamente? A gente pensar, bom, a população está envelhecendo, então aqui eu mostro para vocês uma curva de projeção para as próximas décadas, em que a gente vê que aumenta muito a prevalência de insuficiência cardíaca, principalmente de acordo com a idade. Então a gente vê aqui a curva dispara, principalmente na idade acima de 80 anos, né? E insuficiência cardíaca mata muito. A mortalidade é tão elevada quanto em neoplasias. E quando a gente pensa no momento do diagnóstico, a insuficiência cardíaca, a fração de ejeção reduzida, mesmo com otimização de tratamento, né, e com outras ferramentas, nas últimas 3 décadas, a mortalidade ainda permanece elevada. A mortalidade chega a 50% em 5 anos após o diagnóstico. E a fisiopatologia? Bom, a gente tem dano miocárdico tanto por ativação do sistema renina-angiotensina quanto por hiperatividade simpática, fazendo toxicidade miocárdica. A gente tem vasoconstrição periférica pela ativação simpática e ativação do sistema renina-angiotensina, fazendo remodelamento e piora progressiva da função do ventrículo esquerdo. Então, a gente tem aí os mecanismos compensatórios pela ativação neurohormonal. Meu paciente vai fazendo hipertrofia concêntrica, depois excêntrica, reduz fração de ejeção, fica sintomático e perde qualidade de vida aí ao longo dos anos. Então, pensando nos sistemas, a gente tem hiperativação simpática, com vasoconstrição, aumento da atividade do sistema renina-angiotensina, aumento de vasopressina e aumento de frequência cardíaca. Hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente às custas de aumento de angiotensina 2 e aumento de aldosterona, fazendo também vasoconstrição, hipertrofia e fibrose, e modificação, desbalanço do sistema dos peptídeos natriuréticos. Então, a gente tem um aumento da degradação desses peptídeos que têm efeito benéfico. Num momento normal, eles fazem vasodilatação, redução de fibrose, redução de hipertrofia e natriurese. Só que na insuficiência cardíaca descompensada, quando o paciente está inflamado, eles estão sendo degradados mais rapidamente e a gente tem uma perda desse efeito benéfico. Muito bem. Então, pensando na história natural do paciente com IC, a gente tem o primo diagnóstico, primeira descompensação, o platô do curso clínico e aqui outras descompensações e internações ao longo da jornada dele, até que chega no momento da IC avançada, em que a gente vai definir se esse paciente vai para um outro tratamento definitivo, como transplante, ou se ele vai para cuidado paliativo. O nosso interesse é que esse paciente não chegue mais nesse momento de múltiplas descompensações, porque ele perde mais qualidade de vida e a cada internação ele aumenta a sua mortalidade. Então, o nosso interesse é que ele permaneça na fase de platô, pelo menos, né? E quando a gente pensa nessas múltiplas internações, a gente vê que o perfil clínico no Brasil de internações, quase 70% é o perfil B, quente e úmido. Se a gente lembrar o que é o quente e úmido, a gente vai de encontro à classificação de perfil clínico hemodinâmico, em que se baseia em presença de congestão ou não, baseada na pressão de capilar pulmonar, e perfusão periférica, baseada em índice cardíaco. Então, perfil B, quente e úmido, pressão de capilar pulmonar elevada, então, paciente congesto com periferia quentinha, né? Índice cardíaco normal, paciente em perfil C, frio e úmido, pressão de capilar pulmonar elevada, índice cardíaco reduzido, e frio e seco, perfil C, paciente congesto, que não está congesto, paciente seco e paciente com má perfusão periférica. Então, a gente tem que enxergar além do que está visível, o que é real,
Nosso paciente às vezes está pouco sintomático, mas a doença continua progredindo, né? Lembrar que esse paciente, ele é autolimitado muitas vezes, né? Então, o paciente, ele para de subir escada, anda de elevador, caminha menos em casa, leva menos o cachorro para passear. E a gente tem que abordar isso ativamente nas consultas. Então, mais uma revisão, classificação funcional pela New York Heart Association. Pessoal, então, classe 1, ausência de sintomas em atividades cotidianas. Então, o meu paciente, ele só cansa aos grandes esforços. Classe 2, cansa aos esforços habituais, atividades cotidianas. Classe 3, aos mínimos esforços. E classe 4, sintoma de dispneia em repouso. Mais uma revisão, classificação pela fração de ejeção. Então, até no último ESC, último Congresso Europeu agora de 2020, se comentou sobre outros parâmetros ecocardiográficos que se tentou fazer outras classificações, mas ainda se permanece com a fração de ejeção. Então, como a gente classifica? Insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, fração de ejeção menor do que 40%, insuficiência cardíaca, fração de ejeção limítrofe entre 40% e 49%, e insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, fração de ejeção maior ou igual a 50%, mais um critério adicional, alteração estrutural ou disfunção diastólica. E por último, a classificação da American Heart Association em estadios. Estadio A, paciente com alto risco para desenvolvimento de insuficiência cardíaca, porém sem cardiopatia estrutural. Estadio B, com cardiopatia estrutural sem sintomas. Estadio C, com cardiopatia estrutural e com sintomas. E estadio D, falência do tratamento farmacológico. Então, vamos falar primeiro do perfil B, edema agudo de pulmão. Então, é quando ocorre um extravasamento do líquido para o interior do espaço alveolar. Então, eu tenho uma alteração no meu mecanismo de Starling, né? E qual que é a alteração no edema agudo pulmonar cardiogênico? É o aumento da pressão hidrostática, né? Então, lembrando aqui, diferenciação entre edema pulmonar cardiogênico e o não cardiogênico. No cardiogênico, eu tenho aumento da pressão hidrostática e a minha maneira de tratar é com diuréticos, redução da pós-carga e eu trato a minha causa de base. E quando eu penso no não cardiogênico, que é a minha SARA ou síndrome do desconforto respiratório agudo, que tanto a gente tem visto agora no período do Covid, a gente vai tratar a sepse associada. Então, eu tenho pressão hidrostática normal, porém rotura de barreira epitelial, trato sepse e faço ventilação protetora. Então, quando eu olho o diagrama do alvéolo com o vaso, né? Quando eu comparo as minhas duas situações do cardiogênico e não cardiogênico, no cardiogênico a gente tem aqui barreira epitelial íntegra, com pressão hidrostática aumentada, e quando vaza líquido para dentro do alvéolo, o meu líquido é pobre em proteínas. Do contrário, quando eu tenho edema pulmonar não cardiogênico, minha SARA, a minha barreira epitelial rompeu, secundária à inflamação pela sepse, a minha pressão hidrostática está normal e o líquido que vai para dentro do alvéolo é um líquido rico em proteínas, inflamatório. E o quadro clínico do meu edema agudo? Em geral, é uma dispneia de início súbito ou progressão rápida. O paciente conta sinais de insuficiência cardíaca descompensada nos últimos dias ou nas últimas semanas, incluindo dispneia paroxística noturna, ortopneia, edema de membros inferiores, sinais de congestão hepática, estase jugular. Esse paciente chega angustiado, com sinais de esforço respiratório, tiragem intercostal, retração de fúrcula, estertorando, por vezes até sibilando, com tosse seca ou mesmo expectoração rósea. E causas comuns. A gente deve sempre lembrar de síndrome coronariana aguda, emergência hipertensiva, procurar e perguntar ativamente sobre miocardiopatias, valvopatias, doença renal crônica avançada, estenose de artérias renais e arritmias. E os exames complementares? Na sala de emergência, a gente vai colher exames laboratoriais, incluindo hemograma, função renal,
eletrólitos, gaso arterial, marcadores e, se possível, um NT-proBNP, realizar um eletro, raio-x de tórax e o eco. E o que eu posso encontrar no meu raio-x de tórax? Desde hilo engurgitado, cardiomegalia, linhas B de Kerley, cefalização da trama, indicando aí congestão bilateral, diferente de quando a gente vê um raio-x de uma pneumonia com um broncograma aéreo, com uma possível SARA, já com infiltrado bilateral, mas que não tem padrão de cefalização. E o meu manejo inicial clínico? Em geral, a gente acaba seguindo o organograma do Savic, para a gente memorizar, lembrar. Então, é o meu A, B, C, D, E, F, G, H. E o que significa cada uma dessas letras? Então, A, eu vou definir o perfil clínico hemodinâmico do meu paciente, B, de ventilação, C, de circulação ou volemia, D, de diuréticos, E, de eletrocardiograma, F, frequência cardíaca, G, garantir a não suspensão de drogas na internação desse paciente e o H, de heparina, para profilaxia de TEV. Então, aqui, lembrando a definição do perfil clínico hemodinâmico, a gente está lidando agora com o perfil B, quente e úmido, né? E lembrar aí dos sinais de perfusão. Então, eu vou avaliar o quê? Quando meu paciente está mal perfundido, ele fica oligoanúrico, confuso, extremidades frias, cianose, né? Então, lembrar de avaliar esses parâmetros para a gente ver a perfusão do paciente. No caso do edema agudo, o paciente está bem perfundido, quente. Então, vamos lá para o Savic. A, suporte de oxigênio, monitorização, acesso venoso periférico e elevação da cabeceira, porque eu já defini o meu perfil clínico hemodinâmico como B. B, ventilação não invasiva, CPAP ou BIPAP na sala de emergência, lembrando das contraindicações do tipo parada respiratória franca ou iminente, instabilidade hemodinâmica, se o paciente não se adaptou bem com a VNI, se eu tenho obstrução de via aérea ou excesso de secreção ou rebaixamento do nível de consciência. Se não tem contraindicações, foi para a VNI, reavalio em 30 a 120 minutos. Reavaliação clínica e gasométrica. Melhorou, ok. Não melhorou, intubação orotraqueal. C, circulação e volemia. Então, se o meu paciente está hipertenso, eu vou vasodilatar com vasodilatador endovenoso. O que eu tenho de opção? Nitroglicerina, bom se a minha suspeita entra com síndrome coronariana aguda, né, e o objetivo é reduzir a pós-carga, ou eu posso usar o nitroprussiato de sódio, ótimo para emergência hipertensiva, facilmente titulável. Lembrar que a gente tem que diluir em soro glicosado a 5% e manter em equipo protegido da luz. E eu posso usar morfina também, EV de 1 a 3 miligramas, como efeito ansiolítico e para reduzir a pré-carga. D, de diuréticos, eu vou usar a furosemida, 1 miligrama por quilo em bolos, e vou reavaliar a minha diurese a cada 30 minutos. E, de eletrocardiograma e solicitar raio-x de tórax na sala de emergência. F, de frequência cardíaca, controlar a frequência cardíaca se TAC ou bradiarritmia. G, quando a gente já determinou a internação, então eu vou garantir a não suspensão das minhas drogas de base dentro do possível e lembrar do H, da heparina, da profilaxia de evento tromboembólico. Então, a minha internação, eu vou discutir se enfermaria ou se unidade coronariana, ou se esse paciente pode ir de alta após 24 horas, se melhorou significativamente. Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos para choque cardiogênico, tá? Então, o choque cardiogênico, defini meu perfil clínico hemodinâmico como perfil C. Vamos relembrar os sinais de hipoperfusão. Extremidades frias, tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos, hipotensão, oligúria, aumento de escórias nitrogenadas e diminuição progressiva dos níveis de sódio, indicando aí IC mais avançada, tá?
Então, lembrem que perfil C, frio e úmido. Tem estertor pulmonar sempre? Não. Às vezes o paciente está congesto, mas a gente não ausculta estertor. Por quê? Porque tem uma compensação proporcionada pelos linfáticos pulmonares, tá? E lembrar que hipotensão é um marcador importante de hipoperfusão, tá? Muito bem. E mecanismos fisiopatológicos, o que eu tenho que lembrar? Complicações mecânicas do infarto agudo do miocárdio, então do tipo insuficiência mitral aguda por rotura de papilar, ruptura de septo, ruptura de parede livre ou aneurisma de VE e outras condições, como miocardiopatia já em fase avançada, contusão do miocárdio, miocardite aguda chegando com choque, obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo, miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, estenose aórtica e aí, entre outras, tá? Então, sempre perguntar para o paciente, antecedente pessoal, se ele já tinha algum antecedente de miocardiopatia ou internação recente. Outra coisa importante para avaliar no choque cardiogênico, além dos achados de má perfusão, o que é sugestivo de ventrículo esquerdo, o que é sugestivo de ventrículo direito. Ventrículo esquerdo, a gente vai procurar estertoração pulmonar e sopros do lado esquerdo e sinais de insuficiência cardíaca direita, lembrar de edema sacral, edema de membros inferiores, hepatomegalia, estase jugular e sopro tricúspide, tá? E o manejo da insuficiência cardíaca na fase precoce? Como que a gente vai prosseguir para esse paciente? Então, depois que a gente definiu o perfil clínico hemodinâmico, e aqui a gente está falando do perfil C, vamos passar aqui para o nosso fluxograma aqui já mais resumido. Então, o paciente que está lá com insuficiência cardíaca aguda descompensada, pedi meus exames na sala de emergência, vi se ele está com instabilidade hemodinâmica, né? Aqui a gente já vi se ele está com desconforto respiratório, né? Se ele tiver com instabilidade hemodinâmica, que é o nosso perfil C, a gente vai direto aqui para os inotrópicos e ou vasopressores, e esse paciente vai para UTI ou para a unidade coronariana, né? E se ele tiver desconforto respiratório associado, eu vou colocar uma VNI nele. Se ele tiver contraindicação, vai para intubação orotraqueal. E lembrar de pesquisar as causas. Síndrome coronariana aguda, complicação mecânica, tamponamento, arritmia associada ou outras causas, tá? Então, abordagem sugerida de acordo com pressão arterial. Se a minha pressão arterial ainda está acima de 100, puxa, então eu posso vasodilatar. Lembrar que no início do choque cardiogênico, o meu endotélio ainda tem resposta à nitroglicerina. Então, talvez seja interessante, se esse paciente estiver no início do choque cardiogênico, talvez eu ainda consiga resgatar ele rapidamente. Se eu conseguir titular bem devagar nitroglicerina ou nitroprussiato, mas tem que ser com muito cuidado. Se a minha pressão sistólica tiver mais limítrofe, entre 85 e 100, aí tem que ser com muito mais cautela e talvez já considerar iniciar inotrópico, tá? E se meu paciente estiver muito hipotenso, PA sistólica abaixo de 85, eu já vou considerar entrar com inotrópico e com vasopressor. E opções de inotrópicos, o que a gente tem aí? 3 categorias: os agonistas beta-adrenérgicos, dobutamina e dopamina, os inibidores da PDE, como a milrinona, e os sensibilizadores de cálcio, a levosimenzana. E a indicação é correção do distúrbio hemodinâmico e se o paciente é refratário. Dobutamina, faço em bolos? Não. Quanto eu faço de infusão? 2 a 20 microgramas quilo minuto da solução diluída. Levosimendan também não tem bolos, vai ser só infusão de manutenção. E a milrinona a gente usa dose de ataque em 10 a 20 minutos e depois a infusão de manutenção. Paciente beta bloqueado, né? Com dobutamina, preciso suspender o beta bloqueador? Para alguns casos, não, dependendo do caso, a gente reduz 50% da dose. Se o paciente estiver beta bloqueado e tiver condição hemodinâmica,
levosimendan e milrinona são opções interessantes porque não tem problema com o beta-bloqueador, né? E sempre depois que esse paciente já está mais estável e está em uso do inotrópico, a gente vai vasodilatar por via oral e desmamar lentamente e gradativamente aí o inotrópico, tá? E lembrar que dobutamina em paciente taquicárdico tem que ser usada com cautela, porque pode taquicardizar mais e inclusive ter efeito arritmogênico. E o manejo do meu paciente perfil C de acordo com o SAVIC? Eu vou seguir o meu ABCDE-FGH também. Então, eu abordei o perfil clínico hemodinâmico no A, no B, abordei parte ventilatória, vi se esse paciente pode usar VNI, se não, para intubação orotraqueal. No C, a parte de circulação ou volemia, a gente vai indicar inotrópico ou vasodilatador ou mesmo vasopressor, de acordo com a pressão arterial. No D, lembre que esse paciente está congesto, então muitas vezes ele vai precisar de doses aí pequenas de diurético no começo até estabilizar a pressão. E também vai ganhar eletrocardiograma e raio-x de tórax na sala de emergência. F, controle da frequência cardíaca, lembrar que pode fazer BRAD ou taquiarritmia associada. E depois que eu definir a internação, G, eu vou tentar garantir a prescrição das medicações de base de acordo com a estabilidade clínico-hemodinâmica desse paciente. E por último, H, manter a prevenção de TEV com heparina, tá? Então, aqui só um esquema do tratamento da IC. Então, quando a gente pensa em beta-bloqueador e ECA-BRA, ou mesmo inibidor aí da niprisilina, né? SGLT2 e antagonista de mineralocorticoide, eu vou tentar manter de acordo com a instabilidade do meu paciente ou tentar reintroduzir e otimizar antes da alta desse paciente para melhorar a morbidade dele. E essa classificação é mais recente do choque cardiogênico e é bem interessante quando a gente pensa na classificação de A a E, de acordo com o choque cardiogênico que está no início ou mais avançado. Então, A é o paciente que está em risco de desenvolver choque cardiogênico. B é o início, então está em hipotensão ou taquicardia, mesmo sem hipoperfusão. O C é o choque cardiogênico clássico, que eu já entrei com inotrópico ou mesmo com suporte mecânico inicial. D, paciente refratário, piorou a parte clínica, tá? Deteriorou mesmo a evolução. E o E já está no extremo, preparada ou teve parada e foi indicada ECMO para esse paciente, né? Então, marcadores bioquímicos, aqui vale a pena falar que o paciente já no E, acidótico, né, e com lactato bem elevado, então a gente tem que evitar ao máximo que esse paciente não passe do C, que ele fique do C para trás. E sempre o ideal é a gente tentar tratar no início, aqui no B ainda, em que a gente ainda não tem sinais de hipoperfusão, tá? E o que a gente usa aí de ferramentas em terapia intensiva? Antigamente a gente só tinha catéter de termodiluição com 4 vias, tá? Para passagem. E ele vai dar o que de informação para gente? Pressão de artéria pulmonar, pressão de capilar pulmonar, pressão de átrio direito, ventrículo direito, e com base nisso a gente consegue calcular as resistências e o índice cardíaco, tá? Outra opção de ferramenta é o balão intra-aórtico, que a gente usa como ponte, ou para transplante, ou outro dispositivo mecânico quando o paciente está instável, ou se é uma instabilidade transitória, por exemplo, um choque cardiogênico após infarto, que o paciente melhora aí depois que passa o período aí de isquemia mais aguda. Então, passa aí 2 ou 3 dias, a gente consegue desmamar o balão e retirar. O balão intraórtico é uma ótima opção. Inserção pela virilha. A gente vai chegar aqui até a saída da subclave esquerda e vai locar na aorta descendente. Então, aqui, na sístole e na diástole, ele vai insuflar na diástole, melhorando o trabalho cardíaco e melhorando o enchimento coronariano. Lembrar das contraindicações,
insuficiência ou regurgitação aórtica, aneurisma aórtico, doença oclusiva vascular periférica e paciente fora de conduta terapêutica, tá? Outra opção aqui para instabilidade hemodinâmica aguda, mas também para usar por um curto período de tempo, é o catéter de Impella, o dispositivo Impella, que é colocado via hemodinâmica, né? É como se fosse um pigtail que fica alocado no ventrículo esquerdo. E por último, hoje a gente tem outros dispositivos para a gente acessar aí, desde índice cardíaco, saturação venosa central de oxigênio online o tempo todo, resistência vascular sistêmica e periférica. Esse é um dos dispositivos que é possível utilizar para esse fim. Esse é um Vigileu. A gente tem aí outras marcas no mercado de utilização em terapia intensiva que ajudam bastante no manejo desse tipo de paciente tão grave. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, deem um like e sigam o nosso canal. Até a próxima. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos deem um like e sigam o nosso canal. Até a próxima.